Boa noite, queridos irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente, principalmente porque nós vamos estudar um capítulo do Evangelho que tem nos ajudado muito na nossa caminhada. Então, vamos nos recolher, pedindo a Deus, nosso Pai, a proteção para esse momento precioso, com muita paz, com muita luz, agradecendo a colaboração dos nossos queridos irmãos aqui presentes e pedindo para que haja muito consolo, muito entendimento, muita abnegação, muito boa vontade, para continuarmos na nossa seara, com os nossos trabalhos e os nossos estudos. O aprendizado é fundamental para nós podermos evoluirmos constantemente. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco, que assim seja. O assunto de hoje é buscai e achareis, é capítulo 25 do Evangelho, segundo Kardec. E lá ele abre o capítulo dizendo exatamente isto: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Então são afirmativas entusiasmantes que funcionam quase que como uma ordem. É preciso entender, praticar e ter a fé suficiente para perseguirmos o que desejamos. Muitos dizem, não basta pedir, é preciso merecer. Outros dizem, pedimos sem saber o que é melhor para nós. Outros dizem, nunca estamos satisfeitos com o que já conseguimos, queremos sempre mais. Então, a ambição acompanha o ser humano porque ele é muito estimulado para a melhoria, como é muito estimulado também para a aquisição de bens materiais. E este capítulo vem clarear muito bem o nosso entendimento, porque ele diz assim, não vos envolveis com as coisas da terra, não dai mais importância às coisas materiais do que às espirituais. E tudo isso nós fazemos. Nós muitas das vezes esquecemos que as coisas espirituais deveriam estar em primeiro plano. Nós somos conquistados pelas coisas materiais, pelo estímulo de obter, pelo estímulo de ter mais, e deixamos o que tem importância para depois, deixamos em segundo plano as coisas de Deus. E ele chama atenção para isso, porque as coisas de Deus ficam conosco, as coisas da terra não ficam conosco. Então, por mais que acumulemos, por mais que tenhamos segurança em torno de bens materiais, tudo isso não vai nos acompanhar. E ele ainda afirma que quando nós acumulamos bens materiais, os vermes, as traças, a ferrugem podem destruí-los, enquanto que os bens celestes, os bens divinos, não se estragam e são eternos. Tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que fizemos faz parte do nosso espírito e nós vamos levando conosco toda a experiência de vida, todo o sofrimento, toda a abertura de campo, toda a preocupação com o próximo, enfim, as coisas de Deus nos pertencem realmente. Aquele que pede
recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que vem batendo a porta, em determinado momento ela vai se abrir. Mas será que estamos sabendo pedir? Será que sabemos o que é melhor para nós? Será que ele, sendo o Pai, ele não vai sempre oferecer o melhor, embora o nosso foco esteja em lugar diferente? Então, muitas das vezes, ele não entrega, ele não doa, ele não facilita, exatamente porque ele conhece o futuro e ele sabe que muitas das nossas buscas não são para o nosso bem, são para o nosso declínio, são para a nossa dispersão espiritual. Então, toda vez que uma porta não se abre e a gente insiste, nós podemos tentar abrir outra. Toda vez que nós estamos buscando e percebemos que o melhor lugar não é esse, que essa busca não está facilitando a nossa vida, não nos está impulsionando para frente, para a evolução moral e espiritual, então podemos reformular e devemos, porque se a porta não se abre e se o que estamos pedindo não nos compete, é muito bom reformular, mudar o foco, pedir outras coisas, outras possibilidades. A gente percebe na escolha da profissão, por exemplo, que às vezes nós estamos buscando muito e de repente, ao entrar na universidade, você diz, não era bem isso. Não é isso que eu queria. Isso é muito comum no jovem, né? Então tem que reformular. Tranca a matrícula e vai para aquilo que realmente você pretende como profissão. Vai buscar a sua habilitação profissional com prazer, porque é importante você estar no lugar certo, fazendo as coisas que você tem facilidade e desejo, né? Não só na profissão, como em tudo que nós estamos. Às vezes, a escolha do companheiro, a escolha da companheira, nós ficamos sublimando, nós ficamos resignadamente aceitamos, mas chega num determinado ponto, você fala, mas será que é com esse mesmo que eu vou me casar? Será que é o eleito? Ele não está me entendendo. Nós temos uma formação tão diferente, somos de famílias muito diferentes. Hoje eu não sei, mas na minha época a gente tinha que conhecer a família. Saber quem é a mãe, como foi criado, por quê? Porque ali está o alicerce, é na família que existe toda a informação primária, toda a base moral. Então, essas coisas são as nossas raízes, são as nossas raízes. Buscar sempre, sim, mas reformulando, né? Não sendo tão persistente numa porta que não se abre. Nós temos que pedir muito a luz do entendimento. Nós estamos sempre voltados para novos conhecimentos. A luz da ciência, a luz da sociologia, o comportamento humano, os eventos, as atualizações, enfim, estamos sempre buscando um aperfeiçoamento nas nossas áreas, mas nunca deixando de lado o que tem importância no mundo social. Porque vivemos, né, em sociedade. Estamos sempre voltados para as leis sociais e para o comportamento do homem em sociedade e em família. Procurar, né? Aquele que procura acha, mas temos que sentir que ao achar ficamos satisfeitos, porque a luta foi tão grande para chegar até ali que nós temos que valorizar muito o que achamos. O que achamos e o que vamos fazer com o que achamos, né? Quando nós batemos na porta, ela vai se abrir. E o que apareceu a hora que ela se abriu? Era exatamente o que você queria? Ou não era bem isso? Porque temos também muitos sonhos, muitas ilusões, muitas fantasias, que nós vamos descobrindo ao longo da existência que temos que viver a realidade. Embora a realidade
seja rotineira, seja pesada, seja uma realidade, às vezes, não tão agradável com muitos problemas, às vezes problemas de saúde graves, às vezes problemas de relacionamento, enfim. Tudo que nos é ofertado é para o exercício da melhoria moral. Então, se nós consideramos que estamos num processo contínuo evolutivo, que somos produtos das várias encarnações, então muitas das dificuldades são colocadas nesta encarnação exatamente como oportunidade de resgate. Então, estamos sempre perguntando, isto me é devido? É isto que eu preciso aprender? Com toda a humildade. A humildade deve nos acompanhar. Nada de orgulho, vaidade, prepotência que nos deixa cegos, não nos deixa ver por transparência. Então, nós temos que estar humildes até no momento de pedir. Pedir bons conselhos para os nossos queridos irmãos desencarnados, para os nossos amigos. Os bons conselhos fazem parte da busca. A assistência, principalmente dos bons espíritos. Muita fé, muita perseverança, muito amor. Tudo isso acompanha a nossa decisão e a nossa busca. Nós temos que colocar amor em todos os nossos passos, todos, né? Onde está o nosso tesouro, deve estar o nosso coração. Também faz parte desse capítulo. Não é difícil entender, porque o tesouro são os bens morais, né? Nós que estamos desejosos de nos desprender cada vez mais da matéria, então, quando falamos dos bens morais, falamos do objeto da encarnação e a razão de estarmos aqui. Não acumuleis tesouros na terra. Também é na mesma linha de pensamento, né? Enquanto ficamos correndo atrás de bens materiais, estamos atrasando o nosso processo evolutivo, né? E o coração deve estar como o grande tesouro da nossa busca. Tudo aquilo que estamos programando para nós está no coração. Então, quem ama não erra, quem ama é perseverante, é elevado, é sublime, é pacífico, traz o entendimento consigo, é resignado para mudar a direção dos objetivos que busca, né? E é nesse capítulo que ele afirma que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nem com o futuro. Essa preocupação que nós temos pelo alimento, pela roupa, pela casa, todo esse tipo de preocupação pela sobrevivência, ele diz que é dispensável, porque aquele que trabalha sobrevive, e o trabalho é também um caminho para o crescimento espiritual. Então, ao trabalharmos, estamos aprendendo, estamos convivendo com os nossos irmãos do jeito que eles são, com todas as dificuldades. E nós sabemos que para conviver num departamento, numa seção, num grupo de trabalho, numa empresa dividida em seções de produção, nós temos que superar muitas dificuldades e ajudar os nossos companheiros, todos aqueles que estão ao nosso alcance. Quando nós tomamos conhecimento das dificuldades, nós temos que estender a mão. E nessa explicação de não nos preocuparmos com os bens materiais, ele diz assim: olhai os pássaros do céu. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem, mas nunca ficam sem o alimento. Então, outro dia eu passei por uma goiabeira muito pequena que eu tenho aqui, e eu olhei, tinha uma goiaba madura, só, e ela já estava comida. Então eu pensei comigo, felizes aqueles que já chegaram na goiaba, que são os passarinhos.
Então, eles não vão no fruto verde e nem no fruto podre. Eles vão no fruto maduro e sadio. Então, tudo isso para nós termos a confiança de não correr atrás e nem armazenar alimento, porque nós vamos ter, sim, a partir do momento que trabalhamos, né? Depois, ele frisa em relação às plantas. Ele fala assim, olhai os lírios dos campos. Nem Salomão, na maior beleza, na maior riqueza, no esplendor do seu reinado, nunca se vestiu com uma vestimenta mais bonita do que eles. Os lírios, eles são vestidos por um tecido extremamente fino, de várias cores, prevalência branco. Eles nos dão aquele espetáculo de beleza, mas logo em seguida, ou eles são queimados, são ceifados, são cortados, né? Morrem. Isso não quer dizer que eles não voltarão na nova estação a germinar e a florar novamente. Então, na sequência da natureza, nós sabemos que existe tempo para tudo. Tempo para sementear, para germinar, para desenvolver, florificar, frutificar e sementear outra vez. E assim se fecha o ciclo. Então, é um ciclo de harmonia que nós temos que ter uma postura respeitosa. Cada planta se encontra numa fase, a depender, inclusive, das estações do ano. Então, nós, com esse respeito que nós temos pela natureza, nós olhamos com admiração, né? Não desfrutamos em excesso, nós vamos colher o que nós queremos comer, sem armazenar, e colher no período correto. A laranja tem que ser muito madura, né? A banana tem que estar com cada banana deve estar bem lisa, né? Isso a gente vai aprendendo, porque os adultos vão nos ensinando. Quanto mais lisa é a banana, mais rápido ela vai amadurecer. E se você colhe o cacho de banana com as bananas enrugadas, às vezes ele nem amadurece. Então, isto quer dizer que tem um ciclo que você tem que respeitar, né? E se falando de excessos e também de abundância e de escassez, se nós todos semeássemos, se nós todos estivessem preocupados em fazer a natureza produzir, não haveria fome, porque todos nós teríamos, né, o que comer. Acontece que existem algumas leis naturais, criadas pelo ser humano, que determinadas pessoas produzem só determinados grãos, outros produzem determinados tipos de frutos, e assim por diante. E na hora de distribuir, fazem questão do lucro. E este lucro é que escraviza, não é? Muito da produção vai para o mesmo lugar e os outros que não têm condição de aquisição vão ficar sem. Então, a distribuição dos alimentos no planeta é muito desigual. Tem muita fome, sim, mas pelo tamanho do planeta, pela natureza do clima, pela natureza da própria terra, era para ter muita fartura e menos fome, né? Esse sol maravilhoso que brilha todos os dias no nosso país é uma glória, é uma glória. Há países em que veio o sol 30 dias por ano, né? Todo mundo para de trabalhar para ficar no sol, de tão raro que ele é, né? Então, nós temos muito, temos demais, mas
também estamos num sentido pouco organizado de distribuição de bens, né? Nós merecemos, sim, uma reavaliação em tudo isso para sermos mais justos, né? Nós estamos numa fase de muita modificação, modificação interior, exterior, né? Nós estamos numa ebulição e gostaríamos de sair de tudo isso aprendendo muito, muito em relação à justiça, em relação ao amor, em relação à solidariedade, né? Nunca nos esquecemos que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus. Isso deve ser uma constante na nossa preocupação, porque tudo nos leva a distanciar do reino de Deus. E aí, ambiciosamente, ficamos perdidos atrás de bens materiais. Mas vamos buscar primeiro o reino de Deus e, em segundo plano, os bens materiais para a nossa sobrevivência. Muito obrigada.